Olá, meus irmãos, meu povo amado, povo de Deus, povo lindo. Bem-vindos a mais uma Acordando com Fé. O nosso tema de hoje é esse que está aparecendo para você. É o programa aí de 911, né? Não desista. Ou nunca desista, tá? Esse é o nosso tema de hoje. Nunca desista. Nós vamos para um hino apropriado, um hino abençoado. Depois, a mensagem e após a mensagem, a oração da fé, que vai completar a tua bênção. Então, vamos para o hino, depois, então, estaremos juntos. Vamos lá. Eu preciso aprender a tomar posse das minhas promessas e mover as montanhas e monte pela minha fé, superar minhas lutas e provas com amor e sem pressa, e usando sempre a esperança, vou estar de pé. Eu não posso esquecer que Jesus já me deu a certeza, e as bênçãos do Pai já são minhas, isso eu posso crer. No Calvário já foi conquistado as minhas riquezas, e o que Deus já me deu tomo posse e não vou perder. Eu tomo posse da paz e alegria, eu tomo posse da sabedoria, eu tomo posse da bênção completa, eu tomo posse das portas abertas, eu tomo posse da cura e da vida, eu tomo posse do fim das feridas, eu tomo posse do amor e o perdão, eu tomo posse desta salvação, eu tomo posse, eu tomo posse, eu tomo posse do que Deus me deu, eu tomo posse como um filho seu, eu tomo posse. Eu tomo posse da paz e alegria, eu tomo posse da sabedoria, eu tomo posse da bênção completa, eu tomo posse das portas abertas, eu tomo posse da cura e da vida, eu tomo posse do fim das feridas, eu tomo posse do amor e o perdão, eu tomo posse desta salvação, eu tomo posse, eu tomo posse, eu tomo posse do que Deus me deu, eu tomo posse como um filho seu, eu tomo posse.
Preciosos irmãos, a oração, ela é a chave para obtermos grandes vitórias. É claro que sempre há dois lados na moeda. O Senhor Jesus disse em São João 14, versículo 13: "E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa, eu farei." No entanto, na primeira carta de João, capítulo 5, versículo 14 e 15, também está escrito. E a nossa confiança é esta: que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve tudo que pedimos, cremos que receberemos as petições que lhe fizemos. Marcos 11, verso 24. E tudo quanto pedirdes orando, credes que recebereis e tê-lo-eis. Agora, Deus tem o tempo dele agir. Ali, em 1 Pedro 5, versos 6 e 7, ali está mostrando que Deus tem um tempo. Pode ser rápido e pode demorar um pouco para nós. Primeira carta de Pedro 5, versos 6 e 7. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo Ele vos exalte. Exaltar aí é te dar vitória. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então, no tempo dele, Eclesiastes 3, ele vai agir com certeza. Agora, a Bíblia nos ensina, Jesus nos ensina, que você deve insistir com Deus. Ao mesmo tempo que você espera em Deus, você não deve parar de pedir, de insistir. Isso é até uma demonstração de perseverança. É uma demonstração de perseverança. Tá? Não desistir. Tá sempre pedindo. Por quê? Deus gosta que nós conversemos com Ele. Pedimos para Ele.
E comunhão é conversar. Você conversar com Deus. Você tem comunhão com Deus. Então, as pessoas confundem palavra de repetição com oração insistente. Tá? Você não precisa repetir coisas na oração. Mas você pode repeti-las em todas as orações. É bem diferente. Muito diferente. Em Lucas, capítulo 11, vai mostrar que você deve insistir. Você não deve desistir. Tá? Você não deve desistir dos seus sonhos. Você, moça, não deve desistir aí de ter um namorado, noivar, depois casar. Você não pode desistir de uma profissão, de um emprego, de construir uma casa, de comprar um carro. Você coloca essas coisas perante o trono da graça e rega isso com oração, tá? Rega com oração. Lucas 11, a partir do 5. Qual de vós, tendo um amigo, se for procurá-lo à meia-noite, vejam bem, meia-noite, e dizer: amigo, me empresta 3 pães, porque um amigo meu chegou em casa de caminho, quer dizer, viajando, e eu não tenho nada para apresentar-lhe. Se ele respondendo disser, lá de dentro: não me importunes, porque a porta já está fechada e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar para te dar. Digo-vos que ainda que não se levante para te dar, por ser teu amigo, ele vai levantar para te dar por causa da importunação. Você insiste, aquele amigo vai te dar para que ele quer dormir. Deixa eu dar o pão logo para esse meu companheiro aí, porque eu preciso de dormir. Preciso continuar na cama. Agora, Jesus vai mostrar que Deus não se importuna quando nós, através das orações, a gente pede para Ele. O amigo te daria por causa da importunação. Deus já quer que nós falemos com Ele. Jeremias 33, 3. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então, Deus quer que nós estejamos insistindo, orando. Deus, eu preciso de uma casa própria. Eu não tenho condição, mas o Senhor pode me dar condição. Aleluia. Na outra oração, no outro dia, ou talvez no mesmo dia, Deus, me dá a casa própria.
Você vai apresentando coisas e na outra oração você apresenta novamente. Você alcança. Você alcança. Então ele diz assim: e eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe, qualquer que busca, encontra, aquele que bate, a ele se abre. Ele diz: qual dentre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe daria uma pedra? Se o filho lhe pedir peixe, lhe daria uma serpente? Ou se pedisse um ovo, lhe daria um escorpião? Agora, se vós, sendo maus, sabeis, pois, dar boas dádivas para os vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem? Em Mateus 7 diz: dá bens àqueles que lhe o pedirem. Então, uma das maneiras da gente alcançar a nossa bênção é não desistindo. Aliás, o que faz, a pessoa triunfar é justamente isso. É ele não desistir. Não se dar por derrotado. Ele continuar firme nos seus objetivos. Claro, orando, esperando com paciência, conforme o Salmo 40, muito conhecido. Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. Pôs os meus pés sobre a rocha, firmou os meus passos e pôs um novo canto na minha boca. Um hino. Aleluia. Glória a Deus. Aos Hebreus 10, a partir do verso 36. Pois necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Ainda um pouquinho de tempo, aquele que há de vir, virá, e não tardará. Então, a bênção vai chegar, meu irmão. Não desista. Olha, eu fico apaixonado por algumas histórias da Bíblia, tá? Uma delas é aqueles colegas, acho que é Marcos capítulo 5, que levaram, Marcos 2, um amigo para estar com Jesus. E Jesus estava na casa dele e as pessoas ficavam esperando ele chegar. Quando a notícia vinha, ele está em casa, as pessoas iam tudo para lá e alguns chegaram primeiro. E ia trazendo um paralítico numa cama. 4 pessoas trazendo um paralítico. Talvez
aquele amigo que foi nadar lá no açude e pulou sem conhecer o lugar, bateu o pescoço lá e ficou tetraplégico, não andava mais. Acontece isso. Por isso que se vai nadar em algum lugar, primeiro tem que sondar, verificar, analisar o lugar para você depois entrar na água. Tem gente que um filho de uma irmã costumava pular em um corguinho, vamos falar assim. Vou falar correguinho, não. Vou falar corguinho. O corguinho era fundo. Eles brincavam no corguinho. Aí deu uma chuva pesada e assoreou o lugar. E esse irmão veio correndo e pulou. Estava acostumado. Quebrou o pescoço. E morreu. Então, isso é perigoso. O Espírito Santo está falando para a gente alertar para isso, tá? Uma coisa tão assim fora da coisa veio agora. Cuidado. Então, ali estava abarrotado de gente. E eles vindo trazendo aquele paralítico, talvez tenha até acontecido isso, não sabemos. Só sei que a casa estava tão lotada que não tinha como eles entrar. Aí, talvez, o paralítico disse assim: perdemos a viagem. Tem que ser para a próxima vez. Os colegas disseram: não, nós não perdemos a viagem, nós vamos dar um jeito. E um olhou para o telhado, os outros entenderam, né? Tem uma ideia. Eu vou subir e jogo uma corda. Vocês amarram ele na corda com a sua cama. E eu vou puxar e abrir um buraco no telhado e desço ele no telhado, do telhado para dentro. E assim fizeram. Isso que é amigos. E quando eles desceram a cama na frente de Jesus, Jesus viu a fé deles. Está vendo como é bom não desistir? Está vendo como é bom insistir? Está vendo como é bom não se dar por derrotado, por vencido? Jesus viu a fé deles. E você sabia que para receber bênção, não importa o lugar que você está na fila. Não importa. A fé te coloca o primeiro da fila. Jesus estava conversando com eles, não havia manifestado fé alguma. Mas de repente chegou atrasado e a fé deles colocou eles, o primeiro da fila. Que maravilha! Glória a Deus! O paralítico foi curado. Eles não desistiram. E tem um que está lá em São João 5, o paralítico de Betesda. O paralítico de Betesda. Em Jerusalém havia um tanque chamado Betesda.
esse tanque tinha aqui 5 alpendre. Sabe o que é alpendre? Alpendre é varanda. Ficava em torno do tanque. E ali havia muitos paralíticos, muita gente doente, doenças graves. E às vezes nós não olhamos o paralítico que será colocado em apreço como um perseverante, mas ele foi. Ele foi perseverante, ele não desistiu. Porque ele já estava doente há 38 anos. Olha só, há 38 anos, doente. E bem pode ser que ele era tetraplégico. Só move o pescoço. Ele estava ali. Agora, olha como Deus é puxado pela nossa fé. Olha como Deus é puxado para ajudar quem não pode ser ajudado, ou quem não pode se ajudar. Agora, como você vai fazer para mostrar para Deus que você não consegue se ajudar? É tentando e falhando. É tentando, mas não desistindo. Você está me entendendo? É você dando o primeiro passo. É você agindo e não conseguindo. Não ir aí parado. Não aí parada dizendo, oh Deus, me ajuda. Não, tenta. Lute. Faça alguma coisa por você mesmo. Porque se você não der conta, Deus vai estender as mãos. Deus vai te ajudar. Deus vai ajudar aqueles que não podem ajudar a si mesmos. Não dá uma de coitado, não. Lute. Lute. Não desista. Diga assim, Senhor, eu vou nem que for arrastando, mas eu vou. Eu irei. Então, Jesus estava passando por ali. Ele sentiu que alguém tinha fé. Fé. Se eu não consigo hoje, amanhã vai dar certo. O amanhã se torna presente. Se eu não conseguir hoje, amanhã vai dar certo. Eu creio. Eu creio. E orando, Jesus entra naqueles alpendres e pula um aleijado, o outro cego. E todos eles estavam esperando o mover das águas. Porque a gente não sabe de quando em quando, se era de 3 em 3 horas, uma vez por dia, Deus mandava o anjo ali agitar aquelas águas. E quando as águas eram agitadas, o primeiro que entrasse no tanque era curado de qualquer doença. Mas aquele homem, ele estava lá, doente, há 38 anos. A Bíblia só fala que ele era doente há 38 anos. Não sabe se ele estava lá
há 38 anos? Não sabemos. Mas ele já estava lá há muito tempo, com certeza. E ele não podia ajudá-lo a si próprio. Ele não podia fazer nada por ele, mas ele estava ali. Ele estava lá. Não foi dessa vez. Não pude ser curado hoje, mas eu vou ficar aqui. Da próxima vez eu vou ser mais rápido. E não acontecia. E Deus mandava o anjo de novo. O anjo agitava as águas. Quando ele ia se mover, alguém entrava e era abençoado primeiro. Mas ele, no seu coração, ele dizia: um dia vai dar certo. Talvez ele pensava em Abraão. Abraão esperou 25 anos. Ele teve um filho. Eu vou esperar. Um dia vai dar certo. Um dia vai dar certo. E Jesus vai se movendo. Passa por um, por outro. Havia umas 2.000 pessoas ali, gente. Umas 2.000 pessoas. E Jesus chega diante dele e diz: queres ficar são? Claro que ele queria. Jesus perguntou para ter um diálogo com ele. Todos ali queriam ficar curados. Mas Jesus perguntou para ele, Jesus viu nele perseverança. Jesus viu nele que ele não desistia. Jesus viu nele que ele estava ali acreditando. E só Deus para ajudá-lo. Ninguém ia ajudá-lo. Mas quando ninguém ajuda a gente, Deus estende a mão. Deus abençoa. Você tem que crer, meu filho, minha filha. Moça, você tem que crer que você é filha, mãe, com os nervos abalados, problemas emocionais. Mãe, você é filha de Deus. Aleluia. Você é importante para Deus. Lança nesta hora toda a tua ansiedade, mãe. Deus cuida de você. Aleluia. Você vai ver que depois dessa reunião aqui, esse sistema nervoso que reage, esse sistema nervoso que te tira a paciência, você vai ficar calma. Sim. E vou dizer uma coisa, vai ficar calma, senão você vai explodir. E Deus, nesta manhã, está estendendo a mão. Aleluia. Glória a Deus. A mão de Deus está indo sobre você agora. Você vai sentir uma calma. Você vai sentir uma paz. Seu sistema nervoso vai ser apaziguado. Aleluia. Você vai sentir uma atmosfera te envolvendo. Você vai ser estabilizada. Louvado seja Deus. E o teu coração vai acalmar. Aleluia. Louvado seja Deus. Como um motor de carro que está no máximo do giro, ele vai vir para marcha lenta. Aleluia. Você vai ficar serena. Essa neva do mal vai passar. Glória a Deus. Sinta-se agora. Às vezes Deus deixa de falar com muita gente para falar com uma pessoa mais desesperada.
mais precisando, como aconteceu ali naquela hora. Deus vem sobre ti agora, minha irmã. Aceita isso e renova tudo em você. Corpo, alma, espírito, parte emocional. No nome do Senhor Jesus Cristo, seja abençoada. Deus te socorre. Você está no limite, mas você não vai explodir. Deus socorre você agora. Aleluia! No nome do Senhor Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Você, meu irmão desesperado, meu jovem, coisa não está acabada para você não, meu precioso. Levanta a cabeça. Aleluia. Deus está no controle. Deus está no domínio. Não desista. Que pergunta que fez para ele? Quero sim. Mas quando o anjo vem, agita as águas. Alguém entra primeiro e eu estou ficando. Mas um dia vai dar certo. Um dia vai dar certo. Jesus então fala com ele. Filho, toma a tua cama e vai para a tua casa. Oh Deus, maravilha. Filha, recebe agora um alento no teu coração. Agora mesmo. Recebe. Toma essa cama de depressão, de angústia. Só que você não vai com ela para casa, não. Você vai deixar essa cama aí. Você vai levantar a tua cabeça agora. Aleluia. No nome do Senhor Jesus Cristo. Vai respirar fundo. E vai dizer assim, graças a Deus. Graças a Deus que está me libertando agora. Graças a Deus que está me dando a vitória agora. Graças a Deus, está vindo paz no meu coração, está vindo paz na minha alma, graças a Deus, diga graças a Deus, a minha bênção chegou, a minha vitória chegou, no nome de Jesus eu tomo posse dessa bênção. Eu tomo posse dessa cura, eu tomo posse dessa alegria, aleluia, eu tomo posse no nome do Senhor Jesus Cristo, não vou sofrer mais, aleluia, glória a Jesus, aleluia, não importa se era 12 anos de hemorragia, não importa se era 18 anos encurvada, não importa se era 38 anos sem movimento do corpo, não, chega o momento, chega a hora, tome posse da tua bênção, tome posse da tua bênção, aleluia, tome posse, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Nós vamos orar. Oração por Sara Andrade. Peço oração por minha família. A irmã Valdirene. Peço oração, meu favor de Aline. Que Deus possa ter misericórdia dela com as decisões que está tomando. A irmã Girlene
Lorena Sebastião de Barros, Leonilda Creuza Chaves de Barros, Tiago Chaves de Barros, Franciele de Cássia Brito de Barros, Nicole Vitória de Brito Barros, Mariana de Brito Barros, Isabela de Brito Barros, Miguel de Brito Barros, Maria Salvadora e o filho Maurício Duque de Souza, Helena Alves de Teixeira, Bruno Gonçalves Lucas, Keren Gabaldi Gonçalves, Irene, Aline, Lívia e Hugo, todos Garcia, e Anderson, né? Dessa vez não tinha colocado o Anderson. Ah, tá aqui. Lara e família por libertação e Anderson e família por libertação. A irmã Débora Pereira França, Milena Alcântara, Sara Andrade, Miguel Andrade, Mário Celso Barbosa da Silva, Mariana Oliveira Barbosa da Silva, Maurílio Oliveira Barbosa da Silva, Marcelo Oliveira Barbosa da Silva, Maria de Lourdes G. de Oliveira, Brian Trajano de Oliveira, Cíntia Maria Isaac Fernandes, Tiago dos Santos Araújo, Heloísa Isaac Fernandes Araújo, Júlia Isaac Fernandes Araújo, Jorge Luiz Nunes Cordeiro família, Velma de Souza Cordeiro, eu vou ler toda essa família aqui, Natália de Souza Cordeiro, Carlos Henrique de Souza Cordeiro, Heredineia Cordeiro Costa, Marcelo Souza de Araújo, Gesino e Sandra. Pai Santo, eu me aproximo mais uma vez. E eu levanto, Pai, essa mão minha aqui, a favor não só dos nomes que eu li no caderno, mas de todos do caderno. Não só esses que estão aqui vindo hoje, Pai, mas de toda a nossa audiência. Nós precisamos, Pai, estar insistindo. E o Senhor sabe, aliás, o Senhor gosta que a gente insiste. O Senhor gosta que estejamos mais tempo conversando contigo. Pai, estende tua mão, Pai. Meu Deus, a gente conversa com as pessoas, com mães, a gente que é pastor, a gente vê um povo lutador e o diabo pressionando, ele agindo nas brechas, sempre provocando algo, algum desespero. E a gente, Pai, não pode fazer nada mais a não ser orar, apresentá-los ao Senhor. E é o que nós estamos fazendo, Pai. Deus, estende a tua mão forte, a tua mão poderosa, para estabilizar as pessoas. O diabo desestabiliza. Às vezes ele vem até dizer que não tem mais jeito para certas situações. Mas o Senhor provou que há jeito para tudo, até para a morte. Há um jeito. Ele é um fanfarrão mentiroso. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, estende a tua mão forte, poderosa, e abençoa os meus irmãos, o nosso povo, esse povo que está aí fora, batalhando, combatendo o bom combate, não está desistindo. Mas se houver alguém que está querendo desistir, já lutou demais, está cansado de lutar, não quer lutar mais, e está cansado
por lutar também. Eu estou cansado por lutar, mas eu quero lutar mais. Mas há irmãos que não querem lutar mais. Não vou perder tempo mais com isso. Não compensa eu sofrer por causa disso. Não, meu irmão, não desiste não. Não desiste não. Sansão, após matar 1000 filisteus, ele ficou cansado por estar lutando, mas não de lutar. Ele disse: Senhor, eu preciso de água. O inimigo se voltar, eu estou tão cansado, exausto, que eu não vou dar conta de vencê-los. Eu preciso de água. Eu preciso recompor minhas forças. Irmão, irmã, é isso que está precisando. Não desista. Ó Deus, como o Senhor fez ali na caverna que Sansão estava. Verteu água da rocha. O Senhor é a nossa rocha. O Senhor é a nossa força. Deus, que saia a água dessa fonte para saciar a sede, para dar força para os nossos irmãos, continuar lutando, continuar batalhando, em nome do Senhor Jesus Cristo. Toda enfermidade seja repreendida, toda angústia, toda depressão, toda ansiedade seja repreendida em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Hoje, feriado, surpreendeu aqui. Por ser um feriado, sempre fica abaixo dos 40. Hoje nós tivemos 53 conexões, uma média de 67 irmãos. Vitória de Santo Antão, Pernambuco, a irmã Noêmia Guimarães, e a irmã Elisalma, irmão Dário. Santa Cruz, Macugê, na Bahia, Nilza Xavier. Manduri, irmã Cláudia. Queiroz, irmão João e irmã Silene. Marília, Adão e Maria e Bárbara. Arco-Íris, irmão Felipe Serafim. Tupã, Sérgio Valdirene, a irmã Irene e família. São José dos Campos, Lúcia e família. O irmão Elton John, Piraju. Hoje tem culto, irmão Elton. Vem visitar nós, companheiro. Vem ser abençoado junto ali. Varginha, Minas Gerais. José Figueiredo? Né? Naira Alves, Adamantina, Limeira, Moisés Martins, Dionísio Andrade. Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, Maria Luzinete, Maria Verges e Maria Madalena. Birigui, Silvana Silvestre. Queimado, Rio de Janeiro, Maria Clarice e Cosmo de Paulo. Auriflama, Sara Andrade. Araçatuba, Eunilza, Solange, Maia e irmão Douglas. Paraíba, Lúcia Vital. Telêmaco Borba, pastor César Ribeiro. Getulina, irmão Valdivo. Palmas, Tocantins, irmão Enes Ribeiro. Jaciara, Mato Grosso, Mari Rodrigues. Osasco, irmão Antônio Machado. Embaços, a irmã Nísia. E Ourinhos, irmão Estevão. Keila, em Anápolis. Espírito Santo do Turvo, bairro São João do Turvo, o nosso precioso irmão Silas Quirino. Que o Senhor continue os abençoando no nome do Salvador, Senhor Jesus, e até amanhã, se Deus quiser. Um grande shalom.